Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, amigos do modo geral da internet, amigos do Facebook, em setembro aconteceu a campanha, né, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, uma coisa terrível que acontece no mundo inteiro. A cada 40 segundos uma pessoa pratica este ato horrível. E eu gostaria de fazer um apelo, né, para que não seja só o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio, que essas campanhas continuem, né? Inclusive um pedido, né, à grande mídia, às redes de TV, canais abertos, né, que incentive não só em relação ao suicídio, contra o suicídio, mas também para as perversidades, para as maldades que acontecem neste mundo, né? As pessoas roubam, furtam e ainda matam, né? Estupros, tantas maldades neste mundo. Então eu tenho a impressão assim que está faltando Jesus, né? Ou para as outras religiões, os seus líderes religiosos do passado, né? Outras religiões não cristãs. Então, um apelo nas grandes mídias aí, façam campanhas, né? Aquelas chamadinhas curtinhas, como teve um Sagrado uma vez, acho que é a série Sagrado da Globo, parece-me, né? Que líderes, dirigentes de várias religiões falavam alguma coisa, incentivando as pessoas a não praticarem o mal. Cada um na sua linguagem, cada religião na sua linguagem, incentivando para as pessoas não praticar maldades, né? Inclusive agora, né, na campanha do suicídio, eu acho muito importante essas campanhas. Como teve a campanha do cigarro, diminuiu bastante, né, o número de fumantes e tantas outras campanhas, mas bater forte a grande mídia, os grandes canais de televisão abertos, né, para que não aconteça, diminua pelo menos tantas barbaridades que a gente vê, que a gente assiste, né, cada religião pondo a sua linguagem, né, para diminuir as maldades, as crueldades, as coisas erradas que acontecem, mas em canal aberto mesmo, que todo mundo assiste, né? Inclusive as pessoas que infelizmente fazem coisas ruins com o próximo. Então o jornal Folha da Região daqui de Araçatuba, São Paulo, todas as quartas-feiras tem o artigo espírita, coordenado por nosso amigo Sirlei Nogueira, né? Muito obrigado à Folha da Região, que cede esse espaço todas as quartas-feiras aqui na nossa cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. E o dessa quarta passada, dia 4, né? O artigo desta quarta-feira, dia 4 de outubro, foi sobre o suicídio. E, inclusive, o articulista foi o Hélio Tinoco, funcionário público aposentado e membro da União Espírita Cristã de Vila Velha, Espírito Santo. Ele descreve, né, a face espírita, 10 anos já da face espírita, que o Sirlei Nogueira tem a face espírita, né, e da Folha da Região, né, para publicação no jornal Folha da Região. Muito importante o artigo de Hélio Tinoco, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Suicídio, por quê? Quantas vezes nos perguntamos, diante de um caso de suicídio, por quê? Enquanto muitos lutam em condições de extrema penúria nos leitos dos hospitais, por mais um fio de vida, alguém decide voluntariamente desperdiçá-la em plena e total abundância de vigor. Ocorre que ao longo da história conhecida, ou seja, pelo menos nos últimos 6.000 anos, a humanidade vem passando por estágios naturais, migrando da condição da barbárie, onde imperava o uso da força, à lei da civilização moral. E passando inevitavelmente pela civilização material, onde o ter era a razão da existência, conquistando cada vez mais sensível evolução. O ser passa a imperar com real consciência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5. Durante esses períodos, muitas atitudes de abusos foram tidas como naturais, a exemplo da escravização dos derrotados nas guerras, os quais ouviam incessantemente:
falas de desvalia e humilhação, grafando em seus psiquismos, né? Ao longo das sucessivas encarnações, a cristalização da baixa estima. Incontáveis tiveram encarnações inteiras vivenciadas no mais miserável e completo estado de inferioridade. Muitas vezes, as recordações do inconsciente emergem em formas de mensagens subliminares, não codificadas, trazendo a ideia atual equivocada de que não temos ainda a menor importância. Este sentimento secreto alimenta, sob influências ou não, a ideia de desvalia da vida e, consequentemente, também a proposta de eliminá-la. Se somarmos a este quadro o atual momento de transição planetária, onde muitos espíritos que estavam resistentes no mal, nas zonas umbralinas, estão sendo obrigados a reencarnarem compulsoriamente, a fim de terem mais uma oportunidade de se converterem ao bem antes de suas deportações a outros planetas em menor evolução que a Terra, que desponta para o grau da regeneração. E a tendência de tentarem fugir de suas realidades por meio do torpor anestésico da drogadição, ou outras vezes pelo suicídio, podemos compreender a infeliz estatística mundial de um caso de autoextermínio a cada 40 segundos e o número alarmante de 32 casos por dia no Brasil. Cabe também aos cristãos espíritas, mas essa tarefa é imperiosa, e aos cristãos, acrescento eu, de todos os segmentos religiosos, né? E de outros também não cristãos também. Então, cabe também aos cristãos espíritas mais essa tarefa imperiosa, que é alertar quanto às dolorosas consequências reais sobre aqueles que, em seu tempo oportuno, receberão o socorro necessário. Afligem o primeiro de todos os direitos, o direito da vida. Questões 880 e 957 de O Livro dos Espíritos. Só Deus pode dar a vida e só Ele pode tirar. Todo este quadro doloroso atual tem desenvolvido doenças como a ansiedade e a depressão, que estão sempre relacionadas aos casos de suicídio. Segundo estatísticas, 90% deles foram antecedidos por uma crise de depressão, alimentados muitas vezes por processos obsessivos do raciocínio confuso e falido que leva alguém a tirar a própria vida, acreditando poder assim aliviar sua dor. O despertar no mundo dos espíritos, para estes, costuma ser extremamente mais doloroso e decepcionante. Encontram uma condição mais dolorosa do que vivenciavam no corpo material antes da nefasta decisão. Isso está no livro O Céu e o Inferno, segunda parte do capítulo 5. Evitemos solidão e isolamento. Alertemos a todos, sempre, e a nós mesmos. Suicídio, nunca. Aí está uma matéria muito bem feita do Hélio Tinoco, lá de Vila Velha, Espírito Santo, que escreveu o artigo espírita do jornal Folha da Região de Araçatuba, Estado de São Paulo. Fica aí então este pedido desse simples servidor do Cristo aqui de Araçatuba, Estado de São Paulo, Nelson Custódio. Eu peço para a grande mídia, principalmente os canais de televisão abertos, façam campanhas por conta própria mesmo, sem pensar em lucro, sem pensar em angariar recursos, né, como todos os comerciais. Lógico, as emissoras vivem de comerciais, mas neste caso seria para diminuir as atrocidades que acontecem neste nosso planeta. Mas vamos falar do nosso querido Brasil. Muito obrigado.